Oi, Alessandra. Oi, Camila. Oi, Betânia. Daí, Fábio. Boa noite, Camila. Bom, gente, Instagram, Facebook, tá? Então, vou sempre olhar para os dois lados. Boa noite, Ana Paula, Ana. Boa noite, Cirlei. Oi, Lucileide, tudo bem? Boa noite, Fabiana. Se vocês tiverem alguma dúvida, enfim, já vão mandando, tá? Sobre o assunto, podem ir mandando, porque daí durante a live eu já vou falando, respondendo, enfim. Boa noite, Cristina. Boa noite, Daisy. Boa noite, Fábio. Oi, Núcia. Bom que vocês estão aquecidos, né? Quem veio da live da Selena foi bem forte. Oi, Fabiana. Bom, gente, hoje o assunto da live, enquanto o pessoal tá entrando, eu já vou começar a falar só sobre o que nós vamos falar, tá? Por que a lei da atração não funciona para muitas pessoas, tá? Eu conheci a lei da atração há mais ou menos uns 11 anos, pode-se dizer, não, mais 11, 12 anos que eu conheci a lei da atração. Vocês já devem ter lido o livro, muitas pessoas já leram o livro Segredo, outras pessoas já viram o filme O Segredo, que eu gosto bastante. Ele é um filme bem empolgante pra gente assistir. E ali descobri muitas coisas de como funciona, tá? E o título dessa live, o assunto da live, na verdade, eu fiz por conta de uma mensagem, tá? Que eu recebi. E ali, assim, tem vários erros, né? A pessoa perguntou por que a lei da atração não tá funcionando, se ela tá praticando, enfim. Eu até imprimi aqui para poder falar para vocês, tá? Ela perguntou como conseguir identificar o que está bloqueando as coisas que acontecem na vida dela, se tem um caminho que pode excluir essas possibilidades negativas, enfim, né? E ela diz que há anos ela tenta visualizar a família dela e ela morando num local que ela gostaria muito, tá? E ela profetiza, ela visualiza desde quando ela era casada, enfim, isso já faz bastante tempo que ela disse, e ela continua até hoje. E ela botou assim, ó: se for contar com a realidade que vivo, hoje seria impossível, pois um imóvel que desejo lá custa mais de 1,5 milhão. E ela botou: mas eu ainda creio, né, que vamos morar lá, enfim. Então, assim, aí tem vários erros que muitas de vocês já devem ter pensado, tá? Eu vou entrar aqui em discussão com vocês e falar passo a passo. Claro que pra gente fazer a lei da atração realmente funcionar, são vários passos que nós temos que ir treinando. É um treinamento, tá? É um treinamento que as pessoas precisam realmente querer. Porque, assim, quer mudar de vida, quer sair de onde tu tá nesse momento, quer conquistar um sonho, tu tem que mudar o que tu faz hoje, tá? Porque se todo dia tu tá fazendo a mesma coisa e o teu dia tá sendo sempre igual e às vezes pior, aí alguma coisa tá errada, né? Então, se tu quer mudar a tua vida, tu vai ter que mudar também. Então, isso significa quebrar velhos padrões, resumindo, não ser mais tu mesmo. Eu, Débora, se quero mudar a minha vida, vou ter que deixar de ser eu. E aí eu vou explicar como, tá? Kailine, se tu tiver dúvida, as dúvidas que tu ficou, enfim, me pergunta, tá? Pode me perguntar.
Primeira coisa que a gente precisa fazer para fazer a lei da atração funcionar. Primeira coisa, vocês precisam identificar que sentimentos vocês têm e pensamentos durante o dia que vocês não gostariam que transformassem em realidade, tá? Resumindo, por quê? Porque todos os nossos pensamentos, eu até já expliquei em outras lives, quem ainda não viu, pode ir para o meu canal no YouTube, lá tem todas as lives que eu faço. Então, eu expliquei um pouco sobre a física quântica, como a física quântica age em relação a isso, tá? Que tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente é uma possibilidade no campo quântico de aquilo realmente acontecer, tá? E como é que aquilo acontece? Entrando em ressonância com aquele pensamento. Então, o pensamento mandou aquela possibilidade de acontecer. O sentimento vai fazer com que aquilo realmente aconteça. Então, um exemplo bem básico, tá? De manhã, vocês lembraram de alguma coisa ou se sentiram triste por algum momento. Então, tu enviou aquele sinal para o campo quântico. Foi para lá. Um sinal de tristeza tá lá. Então, o que que acontece? Se por um acaso tu visualizar ou pensar alguma coisa triste, por isso que é tão importante a gente não assistir nada que deixa a gente triste, ruim, ou se assistir já muda logo de canal, porque isso aí vai fazer a gente entrar nessa ressonância e podemos trazer todas essas realidades para nossas vidas, tá? Porque tudo que a gente visualiza, tudo que a gente pensa e sente, sendo na TV, sendo em filme, sendo em qualquer lugar, música, o nosso subconsciente, ele acha que nós estamos passando por isso. Então é isso aí que ele vai querer trazer para nossa vida. O nosso subconsciente, ou o universo, ou o campo quântico, ou Deus, ele quer realizar tudo que a gente realmente todos os nossos sonhos. E o que é os nossos sonhos? Para o universo e para Deus, é o que a gente está sentindo. Então, independente do que a gente sentir, ele vai achar que é aquilo ali que a gente quer e ele vai ficar muito feliz por isso, porque ele vai estar realizando o que a gente está pensando, que a gente está sentindo. Então, por isso que a gente tem que cuidar tudo que assistimos, tudo que ouvimos, tudo que pensamos, tá? Desde o momento que a gente acorda. Então, Fábio, essa aí é uma boa mortes da Covid, né? A gente sabe o que está acontecendo, nós sabemos que tem muita coisa que não está nas nossas mãos, tá? Então, o que a gente tem para fazer em relação a isso é orar, fazer o Ho Oponopono para essas pessoas, para essas famílias, tá? É isso que a gente pode fazer. Então, nós temos que cuidar para não ficar focando nisso, tá? Porque quando a gente foca demais, a gente está trazendo essa tristeza para nossa vida e, consequentemente, atraindo muitos eventos que vai fazer com que a gente realmente fique assim. Eu tô no Face e no Insta, sim, mas o Insta, ele tá mudo. Ele não tá com som. Então, Marilza, é exatamente assim. Quando começou o coronavírus, eu também só pensava nisso. Eu olhava as notícias o tempo inteiro. Eu tava assim naquela, nossa, o que tá acontecendo? O que vai ser? E agora? E o que isso resultou? Eu fiquei doente. Tá? Eu fiquei doente, peguei uma gripe bem forte, como fazia tempo que eu não ficava, não sei se foi o corona, mas eu fiquei bem ruim, isso lá em março, tá? Então, a gente precisa, nós temos que não focar nisso que tá acontecendo. Não focar não quer dizer fechar os olhos pro que tá acontecendo, porque eu olho as notícias, sempre tô olhando ali, mas as notícias sérias só para ver como é que está. Mas a energia que eu vibro vai interferir também nisso tudo, porque a Terra tá numa energia muito densa, muito pesada, e isso aí acaba acontecendo. Se nós mandar mais dessa energia, vai piorar tudo. Então a gente precisa mudar isso. Sim, André, eu fiquei muito mal mesmo. Então, assim, e eu sei, eu tive essa consciência de que foi realmente quando começou, porque na segunda-feira foi feito essa
fechou tudo, né? Esqueci o nome agora. E aí eu fiquei na sexta-feira, porque já tava começando tudo na sexta, demorou acho que 2 semanas para eu ficar bem. Eu fiquei bem ruim, porque eu entrei em ressonância com tudo isso que tá acontecendo. Então, o que acontece? Vocês precisam cuidar o foco que vocês estão colocando na vida de vocês. Mas então, Fábio, não olhe o jornal. Não olhe o jornal. Você escolhe o que você quer olhar, tá? Você escolhe. Quer saber o que está acontecendo? Entra no Google, entra no site lá da Secretaria da Saúde, vê o que está acontecendo, mas não assiste TV. Já faz mais de 5 anos que eu não ligo a TV. Eu não ligo a TV, tá? Então, não, assim, porque novela. Vamos dar um exemplo de uma novela. Novela tem traição, a novela tem coisas tristes acontecendo e tu assistindo aquilo ali, tu sofre junto, tu pensa, tu fica indignado e o que acontece? Teu subconsciente acha que é tu que tá passando por aquilo ali. E o que ele quer? Ele quer te retribuir com mais daquilo. Então ele vai fazer com que essas coisas aconteçam na tua vida. Então é muito complicado isso, porque como eu falei, se tu assistiu se tu teve um sentimento de tristeza durante a manhã, durante o meio-dia, à tarde, enfim, e à noite tu ter alguma notícia, tu assistir alguma coisa que vai te trazer aquele sentimento triste, o que vai acontecer? O pensamento de tristeza que tu teve lá na manhã vai entrar em ressonância com o sentimento de tristeza que tu teve à noite e vai colapsar, vai acontecer na tua vida aquilo ali. Então, resumindo, é exatamente isso que acontece, tá? Nós precisamos sempre cuidar o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, porque aquilo ali vai trazer a nossa realidade, tá? Então, precisamos... o bom é fazer o quê? Escrever, tá? Vocês precisam escrever quais os pensamentos ruins que vocês não gostariam que acontecesse na vida de vocês, porque nós criamos a nossa realidade de acordo com os nossos pensamentos e sentimentos, tá? Claro que são outros fatores, mas os pensamentos e sentimentos são os principais fatores, porque o pensamento ele vai gerar essa possibilidade e o sentimento vai atrair como se fosse um magnetismo, né? Ele atrai. Então, o pensamento gera possibilidade e o sentimento ele atrai pra gente. Então, a gente tem que sempre cuidar. Começar a anotar, tá? Se nós temos essa ideia de que pensamento e sentimento criam a nossa realidade, o que você está pensando no seu dia você não gostaria de trazer para essa realidade? Então pensa, tudo que passa pela tua mente durante o dia, durante a noite, isso aí vai criar a tua realidade. Então por isso que nós precisamos cuidar exatamente o que a gente pensa e sente, porque isso aí vai ser a tua realidade. Então, nós precisamos cuidar. Se todo mundo tivesse essa consciência de que tudo que está à nossa volta fomos nós que trouxemos, a gente ia cuidar muito mais tudo que passa pela nossa mente, tudo que a gente assiste na TV, tudo que a gente vive. Resumindo, é isso. Resumindo, se vocês tivessem essa noção de que realmente criam a realidade com os pensamentos, vocês pensariam o que pensam normalmente? Essa é uma pergunta que vocês precisam se fazer para si mesmo e começar a se policiar. Porque quando eu comecei a estudar isso, eu comecei a policiar realmente o que eu penso. E isso aí faz toda a diferença, tá? Precisamos pensar direito, pensar no que nós queremos, tá? Inclusive foi feito até uma pesquisa, tá? Sobre alterar o DNA. Os pesquisadores pegaram um grupo de pessoas em que só pensaram no sonho. Tudo que elas queriam, elas ficaram pensando e não alterou o DNA. Pegaram outras pessoas para só sentir aquela emoção de já estar fazendo com que aquele sonho realmente já estivesse ali e também não alterou o DNA. Então eles pegaram um grupo de pessoas para visualizar tudo que eles queriam e também sentir. Alterou o DNA em 2 minutos. Então vocês podem imaginar que sempre que vocês estão tristes e sentindo isso, altera o DNA. Então se altera o DNA,
Vocês não têm ideia da capacidade que vocês têm para criar a realidade que vocês querem. A gente só precisa prestar atenção em tudo que a gente quer. Porque se a gente continuar igual, como por exemplo, a realidade que eu tive hoje foi eu ontem. Então, se eu quero ter uma realidade diferente que eu tive hoje e amanhã, hoje eu preciso mudar. Eu preciso mudar minhas atitudes, eu preciso mudar muita coisa que eu vou falar aqui pra vocês, tá? Bom, teve uma pergunta aqui no Instagram, né? Ela chora quase todos os dias de saudade do ex. O que reflete isso? Tristeza, angústia, mágoa, todos esses sentimentos aí, tu tá fazendo com que a química do teu corpo fique com esses sentimentos. E tem que cuidar, porque quando... É normal, a gente pode pegar o luto e viver ele, sim. Mas, por exemplo, tira uma semana, tá? Tirou uma semana para viver aquele luto, agora tem que levantar a poeira e pensar, eu não quero mais isso pra minha vida. Porque o que acontece? É que nem usar uma droga, tá? Esses sentimentos, quando acontece um trauma, quando acontece alguma coisa, é como usar uma droga. O teu corpo ele vai ficar viciado naquele sentimento e ele vai pedir cada vez mais. E como ele pede? Através de acontecimentos para fazer tu se sentir assim. Então é exatamente isso que acontece. E aí as pessoas perguntam, nossa, mas por que só acontece isso comigo? Porque é exatamente isso. Quanto mais tu pensa, quanto mais tu sente, mais dessas situações vão aparecer na tua vida. E nem sempre é em relacionamento. Pode ser em qualquer área da vida, para te se sentir assim. Muda a química do nosso corpo. A química toda do nosso corpo, que está ligado com a nossa mente, cérebro, corpo, estão ligados, muda tudo. Então, quando a gente está sentindo isso, tá? Sentindo raiva, sentindo tristeza, sentindo mágoa, nós vamos estar bloqueando toda a nossa vida, porque vamos estar trazendo mais daquilo. Então, o que tu faz para mudar? A primeira coisa é aceitar que tu quer mudar. Quer sair disso? Não vai ser fácil, porque o teu corpo vai lutar contra. É como se tu estivesse usando uma droga e querendo parar. O teu corpo vai entrar em abstinência e ele vai surtar, ele vai querer que tu volte com aquilo, através de pensamentos, através de pensamentos que mandam direto. Às vezes vem aquele pensamento lá, nossa, mas será que tu não gosta dele mesmo? E será que não vai dar certo se continuar? É pra justamente tu sofrer. Então tem que ser, tem que ter força de vontade, tá? Tem que ter força de vontade. Bom, Thaís, a energia do medo é a consequência que traz para o nosso corpo. Inclusive eu estava estudando isso. O que acontece? Pode gerar várias doenças no nosso corpo, tá? Porque quando a gente sente medo, quando a gente sente estresse, quando a gente sente tristeza, o nosso corpo ele entra num estado de alerta, tá? Como o exemplo dos animais, do cervo. Ele entra em estado de alerta, ele pode estar lá pastando, né, bem tranquilo, e chega os predadores, o que ele vai fazer? Ele vai sair correndo, ele vai entrar em estado de alerta, o corpo dele todo vai ficar em estado de alerta, e depois de uns 15 minutos ele para de correr. E aí o que acontece? Ele volta a comer como se nada tivesse acontecido. Ele vai esquecer aquela situação de estresse. E nós, seres humanos, temos essa capacidade também, só que com o tempo a gente foi esquecendo. Então, o nosso corpo, muitas vezes, muitas pessoas vivem nesse estado de alerta sempre. Pensa que toda vez que tu sente medo, toda vez que tu sente tristeza, tu tá em estado de alerta. O teu corpo ele vai liberar certas químicas para te manter vivo, né? Para fazer com que como se tu fosse correr, como se tu para ter essa sobrevivência. Só que isso aí a longo prazo tem sérios problemas. Câncer, outras doenças, tudo ligado ao nosso corpo, tá? Porque ele quer salvar a gente e isso acaba, transbordando. Então a gente ter esses sentimentos negativos não faz bem para o nosso corpo. Então, assim, muitas doenças, muitas pessoas que têm câncer conseguem a cura simplesmente mudando a forma de pensar e agir, tá? Teve um caso de cura,
um senhor, ele começou com câncer na pele, né? Porque ele trabalhava no sol, então teve no rosto, depois ele teve nos flancos, que é as gordurinhas da barriga, e depois na panturrilha. E foi dito para ele pensar o que ele tem na vida dele que realmente trouxe tristeza. Enfim, ele tinha vários ressentimentos que ele trouxe para a vida, assim, né? E ele se sentia incomodado com a família, e aquilo ali foi incomodando ele e transbordou. E é exatamente isso que acontece, tá? Então, a partir do momento que ele teve a consciência, porque a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter a consciência do que eu tô sofrendo. Por que eu tô sofrendo? Eu tô sofrendo por tal coisa. Eu tô sentindo medo, é aquilo ali. Isso aí é a primeira consciência que vocês precisam ter, tá? Então, assim, ter a consciência do que tá fazendo vocês sofrerem. E querer mudar esse padrão de pensamento, tá? Vocês realmente querer mudar esse padrão. Eu não quero mais pensar nisso. Toda vez que vier esse pensamento, vocês cancelam aquele pensamento, pensa em outra coisa, faz técnicas de visualização, enfim. Não quero mais pensar naquilo ali. Vou olhar um vídeo engraçado, vou fazer qualquer outra coisa e no começo vai ser difícil, mas é isso que precisa. E ele decidiu mudar. Em 2 meses, os cânceres dele sumiu, tá? Sumiu. Então, assim, muito não quer dizer que todas as doenças são emocionais, mas contribui muito, principalmente câncer, tá? Claro que tem câncer do fator externo do nosso ambiente, tem câncer genético, mas muitas vezes o genético a gente também consegue mudar. Nós conseguimos mudar o nosso DNA apenas com o padrão do pensamento. Então, nós não precisamos, claro que se tu entrar em ressonância, medo, tu vai puxar toda aquela genética negativa e aquilo ali pode acontecer em ti. Só que, assim, tem muitas curas, assim, comprovadas cientificamente que essa cura aí, ela aconteceu justamente por conta dessas emoções, tá? Que foram tiradas. Então, Ieda, tem medo, né, de ser desejada pelos homens por conta do peso. Aí já entra outra questão também de tu querer, de tu se amar. Enquanto tu não se amar, ninguém vai te amar. A primeira coisa que precisa acontecer é tu se amar, e isso não acontece da noite pro dia. Tem várias técnicas. Tu pode ir pra frente do espelho e falar: eu me amo, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou feliz. Porque essas afirmações aí de fato acontecem. A gente precisa só o quê? Ter dedicação todos os dias, tá? E realmente tu querer essa mudança na tua vida. É como eu falo, tudo que queremos na nossa vida, precisamos de prática, tá? Como eu sempre falo, ninguém entra no carro e sai dirigindo no primeiro dia, ninguém pega um piano e sai tocando piano logo na primeira aula, já sai tocando Beethoven, não existe isso, tá? Enfim, isso aí acontece. Então, nós precisamos de prática, nós precisamos nos amar, tá? Isso em primeiro lugar. Bom, o que eu falei? Então, assim, o que a gente precisa fazer para realmente mudar a nossa realidade, tá? Mudar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Anote os pensamentos negativos que vocês têm durante o dia e noite, tá? Justamente para vocês saberem, porque tem tanto pensamento que tá no piloto automático que a gente nem se liga que pensou. No começo eu pensava tanta coisa que eu falava, como é que eu tô pensando isso? Mas tá no automático. Então temos que saber exatamente o que a gente tá pensando de negativo, porque aquele pensamento é uma possibilidade de virar realidade. Eu não quero sentir aquilo, eu não quero trazer aquilo pra minha vida, então eu não vou pensar naquilo, tá? E quando vir é o cancela. Cancela tudo isso, tá? É só cancelar. Tem outras técnicas, mas a do cancela para início, quando a gente quer tirar os pensamentos negativos, é isso. Cancela e já pensa em outra coisa, olha pro lado, pensa em outra coisa, tá? Então, a gente precisa ter ressonância entre pensar e sentir, tá? Pensar e sentir. Bom, a Selma tá escrevendo que não quer ter medo, só pense em doença e sinta amarga, e se sente amarga, né? Primeiro,
Tu sabe que tu sente medo e só pensa em doença. Então ali já tem que limpar tudo isso, tá? É não pensar nisso ali. Tu sabe que tu pensa, não pensa mais naquilo ali. Eu sei que é difícil no começo. Quando vier um pensamento ruim, cancela, muda. Isso aí é como... Quando a gente já pensa há muito tempo, como ela falou, se sente amarga, tá? Os nossos sentimentos, quando nós pensamos muitas vezes... ou sentimos muitas vezes um respectivo sentimento, o que acontece? Acaba virando parte da nossa personalidade. Então, a pessoa que antes só sentia medo, ela acaba ficando amarga e virando parte da personalidade dela. Então, ela precisa querer mudar, tá? Ela precisa realmente querer mudar. E o primeiro passo é anotar tudo que pensa de negativo e quantas vezes, para te ter ideia disso, tá? E aí... Uma coisa que é muito importante também é ter foco, tá? Então, por exemplo, quem quer esquecer ex-amor, quem não quer mais pensar em doença, quem tem medo, quem tem algum tipo de trauma em relacionamento, o que for, vocês precisam ter um foco, tá? Qual é o seu eu ideal? Qual é o seu eu ideal? Por exemplo, se eu sou triste... Qual que é a Débora ideal que eu quero trazer para a minha realidade? Então, vocês precisam pensar e ter muito claro isso, tá? Isso é uma das coisas principais de vocês realizar as coisas e trazer para a vida de vocês. Ter claro, foco claro. Qual que é o eu ideal de vocês? Vocês se visualizarem felizes. Qual a roupa que vocês vão estar, qual a roupa que vocês estão usando, qual o sapato, que perfume vocês estão usando, qual a cor do teu cabelo, a cor da tua roupa, aonde tu tá, que cheiro aquele lugar tem. Vocês precisam ter 100% claro, como se vocês estivessem olhando uma foto, tá? Vocês vão estar olhando uma foto, assim tem que estar claro para vocês quem é o eu ideal. Porque não adianta vocês quererem mudar de vida, mudar de pessoa, se vocês não têm a versão idealizada de vocês, tá? Então isso aí é uma das coisas que vocês precisam. Bom, Thaís, é isso aí que eu falei também. Para te ter uma versão ideal tua, porque nós somos perfeitos. Tá? Nós somos energia, nós somos parte do universo, nós somos perfeito. Então, nós não temos doença, nós não temos nada. É a nossa consciência que faz isso acontecer. E quando a gente está aberto, quando nós realmente temos essa consciência de que a consciência é a base de tudo, a gente que escolhe tudo. Tudo é energia, tudo é energia, tudo. Então a gente precisa ter essa consciência de que tudo é consciência, tudo é energia, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar no experimento da dupla fenda, que foi um experimento físico, onde ali que eles descobriram que existe todas as possibilidades possíveis e essas possibilidades já existem, tá? Nessa dupla fenda, eu até vou fazer, tem muita gente que não sabe o que é um átomo, tá? Um átomo, resumindo, o Isaac Newton, né? A gente estudou no colégio isso, Isaac Newton, ele viu que um átomo, eu vou usar essa pedra de selenita, ela fosse matéria dentro, tá? Matéria. Tudo é matéria, tudo é feito de átomo, tudo é matéria. Foi isso que ele viu. Só que anos depois, inclusive até o Einstein, fizeram pesquisas e descobriram, claro, com maquinários mais modernos, descobriram que o interior do átomo nada mais era do que energia condensada, tá? Então tem uma grande diferença, é energia condensada, átomo. Nós somos feitos de átomo. A cadeira é feita de átomo, sofá, livro, tudo é feito de átomo. E tudo tem energia no centro. Por isso que nós conseguimos atrair tudo, tá? Então, nesse experimento da dupla fenda, os pesquisadores lançaram um átomo por uma fenda, tá? Fazer aqui, ó, eles lançaram, o átomo bateu na parede e deu a marca de uma bolinha. Normal, é o que acontece. Se a gente jogar uma bola na parede, pintar ela e jogar na parede, o que vai acontecer? Vai ficar a marca da bolinha na parede. E aí eles falaram, vamos jogar então em duas fendas, né? Para ver em qual vai passar, o que vai acontecer.
Então, eles jogaram um átomo, vamos supor que tem duas fendas aqui, duas bolinhas, eles jogaram, e o que aconteceu? O átomo passou por uma fenda e bateu ali. E eles pensaram, tudo bem, o átomo se comportou como a gente gostaria. E aí, o que acontece? Eles não visualizaram o próximo experimento, que é jogar a bolinha novamente entre as duas fendas, tá? A bolinha é o átomo. Eles não observaram. Quando eles não observaram, eles simplesmente jogaram um átomo e esperaram para ver, depois entraram e ver as marcas que o átomo deu na parede. Olha o que aconteceu. Um átomo, o que gerou? Gerou, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para ficar mais fácil. Deixa eu ver se eu pego uma caneta aqui. Vou tentar fazer aqui. Vamos ver se vai dar pra ver, tá? Ó, uma bolinha foi lançada, ela passou pelas duas fendas, as duas portas, vamos supor, um átomo passou pelas duas portas e deu várias bolinhas, tá vendo? Isso que aconteceu. Então, os cientistas perguntaram como um átomo, ele fez tantas marcas aqui e aqui. Como isso aconteceu? É bem intrigante isso, né? Como isso aconteceu? Um átomo. Aí que entra o observador, que somos nós e a nossa consciência, tá? Aí eu vou explicar para vocês. Quando nós observamos o átomo, ele é partícula. Observamos ele, tá? O que é partícula? É matéria, é realidade. Isso aqui é uma partícula, é átomo. Se eu quiser que o átomo se transforme nisso, ele vai se transformar nisso aqui, tá? Quando eu não observo, quando eu não coloco foco, eles são infinitas possibilidades. Então, por onde refletiu aquela porta, a fenda, ele foi todas as possibilidades possíveis. Poderia ter batido aqui, 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 na outra fenda, aqui, aqui, aqui. Dá para entender isso aí, assim, quando caiu minha ficha, eu realmente fiquei bem abismada. Por quê? Quando nós não estamos olhando, o átomo é todas as possibilidades possíveis. Por isso que eu falo, todos os pensamentos que a gente tem, todos os sentimentos, eles são todas as possibilidades de aquilo acontecer. Então, existe a Débora de todas as versões possíveis. Existe vocês em todas as realidades possíveis no mundo quântico. Porque o átomo, ele foi todas as possibilidades possíveis. Só que quando alguém olha, que é quando a gente coloca foco em alguma coisa, ele vai se materializar em algum desses lugares. Então, é exatamente assim que acontece, tá? Demorou para entender, tá, Laura? Confunde a cabeça. Eu assisti várias vezes, assim, realmente como funciona, várias explicações no curso também de como funciona esse experimento da dupla fenda. Mas, para resumir vocês, tá? Tudo é átomo, tudo é energia. O que a gente pensou virou uma possibilidade de aquilo acontecer. Tudo são possibilidades. Tudo que vocês vivem na vida tem possibilidades possíveis de acontecer, tá? Tudo. Eu quero ser rica. Tem a Débora rica lá. Tem essa possibilidade. Tem a Débora depressiva. Tem a Débora que quer se suicidar. Tem a Débora de tudo que é versão possível que eu posso imaginar. Ela existe. Ela tá lá. Essa Débora tá lá. O que vai acontecer? Onde eu colocar o foco é que o átomo vai se materializar e vai virar partícula. Deu para entender? O foco é o observador, é a consciência. Então, onde vocês estão colocando o foco? Vocês estão colocando o foco na tristeza, no medo, na dor, na doença? É isso que vocês vão... O átomo, ele vai se materializar nisso e vai puxar essa realidade para a vida de vocês. Então, por isso que a gente tem que ter essa consciência. Qual realidade vocês querem trazer para a vida de vocês? A realidade de vocês perfeita? Então, primeira coisa que a gente tem que ter é o que eu falei. Nós precisamos ter a nossa versão idealizada da gente. Isso é o básico, tá, gente? Para quem quer fazer com que as coisas realmente mudem na nossa vida, e se tu quer chegar naquela versão ideal,
é o foco para tua versão ideal. Não foca no que tu tá hoje, porque hoje é o que tu não tá gostando. Foca lá, o que tu gostaria. Anota tudo. Anota, faz uma anotação de como seria a tua vida perfeita, mas faz no presente, tá? Eu agradeço, eu sou muito feliz e grata porque hoje eu sou assim, eu sou calma, eu sou tranquila, meus pensamentos são todos positivos, eu consigo focar exatamente onde eu quero, eu moro numa casa com piso tal, cortina tal, móveis tal, assim, completo da tua vida, completo. É como se tu te descrevesse hoje, mais o hoje do futuro, o hoje que tu realmente quer que aconteça, tá? Então, assim, foco, tá? Lembrem-se sempre disso. O átomo, ou seja, a tua vida vai se materializar aonde tu coloca foco, tá? É uma coisa bem simples. Foco é o que vai acontecer. Isso aí foi feito esse experimento, quem quiser bota no Google, é o experimento dupla fenda, tá? Isso aí é bem antigo e ninguém mais conseguiu provar o contrário. Então isso ali é realmente o que acontece, tá? É um experimento bem conhecido e eles explicam diversas maneiras. Se vocês não entenderam, vai lá pro Google ou pro YouTube, tem vários vídeos que explica certinho como funciona a dupla fenda, tá? E isso muda a nossa percepção em relação à nossa realidade e à nossa vida. Então isso aí é muito importante, tá? Isso ali foi só para explicar um pouquinho que tudo é energia, tá? E tudo já existe no mundo das infinitas possibilidades, que é o mundo quântico, que a gente chama. Aonde ficam esse... isso aí, ele é onda, tá? Isso eu esqueci de falar. O átomo, quando eles estão nessas possibilidades possíveis, eles são ondas. Por isso que conseguiu fazer todas essas marcas. Eles passaram como ondas por dentro das fendas, tá? É como se a gente jogasse uma pedrinha numa água, tá? Num lago, numa piscina. Se vocês jogarem uma pedrinha, o que vai acontecer? Ondas. Ondas vão cada vez maior. Vocês já devem ter feito isso, né? As ondas vão aumentando. E é isso aí que vai acontecer, tá? Com o átomo, ele passou através de ondas pelos dois lugares. Então, se a gente focar, ele vai agir como eu quero. Como é que eu quero que ele se materialize? Como eu quero que se materialize a minha vida? É isso aí que a gente precisa aprender aonde colocar o foco. O foco é no meu eu ideal, como eu quero que seja a minha vida. Só focar naquilo. Quando a gente começar a focar naquilo e parar com esses padrões de pensamentos negativos, de medo, dor, tristeza, doença, nós vamos estar atraindo mais aquilo ali para nossa vida, tá? Claro que tudo que a gente deseja, nós precisamos ir atrás, tá? Por exemplo, principalmente material, bens materiais, dinheiro, riqueza, relacionamento. A gente não pode ter um sonho e ficar sentada sem fazer nada, tá? Porque as probabilidades vão ser poucas. Então, o que muda? Por exemplo, as possibilidades estão ali. O que vai fazer tu atrair a ação? Tu precisa agir. O que tu tá fazendo para correr atrás? Tu tá fazendo só uma coisa? Tá fazendo 2, 3, tá fazendo várias? Quanto mais ações tu tiver, mais probabilidades de aquilo acontecer. Então, tu teve um pensamento negativo, tem uma possibilidade de acontecer. Tu pensou 2, 3, 4, 5 vezes e ainda tá agindo, tá sentindo negativo, as probabilidades de acontecer coisas ruins na tua vida são muito grandes. Agora, se tu tá pensando positivo, tu tá sentindo aquela alegria, aquela gratidão, tu tá visualizando o teu eu ideal, tu tá sentindo gratidão por aquilo, as probabilidades de ter coisas e eventos nesses mesmos sentimentos que voltem para ti vai ser muito grande. Então, a gente precisa pensar nisso. O foco, tá? Qual que é o foco? A pessoa que me mandou aqui, ela até botou, né? Ela tenta visualizar a família dela, né, morando nesses locais, mas ela visualiza muitos anos e nada acontece, tá? Então aqui eu vou falar um erro da frase dela, tá? Se ela fosse contar com a realidade que vive hoje, seria impossível, pois é um imóvel que custa mais de 1,5 milhão. Isso aí é um erro muito grande de quem quer conquistar uma coisa, tá? Vocês têm um sonho, como é que vocês vão ter a certeza
de que realmente vocês vão realizar, de que aquilo vai acontecer na vida de vocês se vocês pensarem em como. Olha, não esqueçam disso. Cortem a palavra como da vida de vocês, tá? Porque a física de Newton, que tudo é ação e reação, tá? É a matéria, é o mundo físico. Ali sim, vocês vão prever o que vai acontecer. A física de Newton, tudo é previsível, tudo é calculado, vai acontecer isso, por isso, isso e aquilo. Então, por exemplo, hoje eu quero 1 milhão, mas aí tu vai pensar, como é que eu vou ter 1 milhão se a minha realidade hoje não dá? Aí ela diz que ela joga na Mega Sena, enfim, ela faz um monte de coisa, mas não acontece. Mas tu já tá tentando achar uma maneira daquilo acontecer. Aí tá totalmente errado, porque a lei da atração é física quântica, é realidade quântica, o mundo das possibilidades, a gente não tem acesso a essas possibilidades se nós pensarmos com o mundo físico, que é como. Lembre-se sempre de uma coisa, quando nós colapsarmos alguma coisa pela física quântica, vai vir inesperadamente. A gente nunca imaginou que aquilo ali ia acontecer na nossa vida. E quando vai acontecer pelo mundo físico, né, pela física de Newton, pela matéria, tu já previu aquilo ali. Ah, eu vou jogar na Mega Sena e se eu ganhar, eu vou conseguir comprar. Previsível. A física quântica nunca vai agir ali. Nunca vai agir ali. Então, nós não podemos perguntar o como, tentar adivinhar como vai acontecer. Porque se tu tiver fé, se tu sentir, se tu realmente acredita que aquilo vai acontecer, para que tu precisa saber como aquilo vai acontecer? Não, isso é uma das coisas que a gente precisa cortar, tá? Corta o como. Tu tem que entregar para o universo e ter a plena certeza de que aquilo realmente já aconteceu. Vem inesperado. Então isso é uma coisa muito clara, tá? Para vocês saberem. Foi colapsado pela física quântica, vocês atraíram inesperado, tá? Foi atraído pela física de Newton, matéria, no dia a dia que nós vivemos hoje, foi totalmente esperado, tá? Então, isso aí, a gente não pode pensar em como. Quer um amor? Como é que eu vou conseguir? Porque eu sou feia, porque eu sou gorda, porque isso e aquilo? Não vai conseguir nunca. Então, assim, quer conseguir uma pessoa? Se ame, seja... Porque a gente precisa agir, tá? Não esqueça disso. Ação. Então, ação é o quê? É tu se amar, é tu ser feliz contigo mesma, tu, para te poder atrair isso e não pensar em como. Quer um dinheiro? Pensa que aquilo ali já é teu e tu não precisa pensar em como, mas a gente precisa agir, tá? Exatamente. Entregar nem sempre é tão fácil, mas começa a parecer mágica quando se alcança. Quando as pessoas têm ideia de que podem mudar e conquistar qualquer sonho com a nossa mente, é uma coisa assim inacreditável, tu começa a brincar com isso, tá? O Joe Dispenza, que é do livro que eu tô lendo, quem quiser, um dos que eu tô lendo, ó, esse livro é maravilhoso, ele explica tudo, quebrando o hábito de ser você mesmo, tá? Ele explica tudo isso que eu tô falando e muito mais. Então, o livro, ele bate todas as questões da física quântica e da neurociência explicando isso que eu tô falando, tá? Porque tudo que eu tô falando, tem gente que vai pensar, nossa, mas será que é verdade? É verdade, porque tudo é comprovado cientificamente, com pesquisas, é física quântica, é neurociência, então não precisa duvidar, tá? Tem diversas pesquisas que comprovam isso, diversas pesquisas. Então, tudo isso aí é realidade, tá? Esse livro aqui, nossa, eu tô amando. Então, quem quiser pode comprar. O Joe Dispenza, ele conta, nesse mesmo livro,
É uma experiência que ele ensina todos os filhos a colapsarem, que a gente chama, né, o colapso de função de onda, que é quando o átomo, ele é onda, ele se transforma em partícula, matéria. Então, a partir do momento que a gente observa um átomo que ele é onda, que ele é todas as possibilidades possíveis, a partir do momento que a gente observa, ele vira matéria. Isso é o colapso da função de onda. Então, ele ensinou os filhos a colapsar a realidade que eles querem. Então, a filha dele queria viajar para a Itália no verão, tá? Isso é o que ele contou. E a filha dele fazia ela fazia faculdade de artes. E aí, ele falou para ela sentir, viver como se realmente já estivesse na viagem, fazer todas as técnicas, né? E ela realmente conseguiu. Abriu uma vaga para uma extensão do curso dela lá na Itália. Só que precisava pagar 4.000 euros. E ela pediu ajuda pro pai dela, né? Falou, pai, me ajuda aí com esse dinheiro. E ele disse, não que eu não vou te incentivar, mas eu quero que tu mesmo crie esse dinheiro. E aí ele falou mais como fazer, sentir, falar italiano, como se ela estivesse lá. Então essa é a diferença. Por exemplo, a pessoa que botou aqui, né, que ela visualiza, mas será que ela se imagina realmente já estando lá? Se ela fechar os olhos e visualizar e olhar para os lados, será que ela está vendo os móveis que ela quer na casa dela? Será que ela está sentindo aquele frio na barriga? Será que ela já consegue visualizar a paisagem da sacada? Ela está vivendo exatamente como ela gostaria? Isso é muito erro. A gente não vive. É como se fosse um teatro. Porque, como eu sempre falo, precisamos enganar o nosso subconsciente e o universo. Então, pensa que tu tá sobre os olhos de Deus, do observador, da consciência maior, né, que é o universo. Ele tá sempre olhando, como se fosse uma câmera. E tu tá conseguindo enganar ele? Ou tu tá pensando em pobreza, tu tá pensando em outros sentimentos que tu nunca vai enganar ele, muito menos teu subconsciente e teu corpo. Tu precisa enganar ele que tá olhando, a consciência maior, tu precisa enganar teu subconsciente e enganar o teu corpo, porque consciência e corpo estão ligados, cérebro-corpo que transmite tudo às nossas células. Então tu tá sentindo, tu realmente tá vivendo como se aquilo fosse verdade, porque se tu não tiver, não vai convencer ninguém. Então assim, como eu tava falando, ela começou a falar italiano, ela começou a viver como se estivesse na Itália. 2, 3 semanas depois, ela ligou dizendo que foi convidada para dar aula ou dar um curso de inglês, alguma coisa assim, e que ela ia ganhar bem mais do que ela precisava e ela ainda ia viajar a Itália inteira. Então, assim, aconteceu de uma maneira totalmente inesperada, tá? Totalmente inesperada, porque é isso aí que acontece com a física quântica. E se a gente pensar, se a gente realmente viver como se a gente estivesse já no nosso sonho, vai acontecer, tá? O nome do livro, o pessoal tá perguntando, é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza, tá? Bom, tem uma pessoa que perguntou para mim falar do meu trabalho. No meu Instagram tem todos os destaques falando sobre, tá? Porque eu tô fazendo várias coisas no momento. Antes era a Alquimia da Consciência. A Alquimia da Consciência, ela trabalha a expansão da nossa consciência pra gente saber o que a gente veio fazer aqui. A gente enxerga a vida de uma maneira diferente, tira todas as coisas negativas da nossa vida, tira qualquer energia negativa para nós estarmos prontos para começar essa nova jornada, tá? Então, a Alquimia da Consciência é isso. Eu trabalho com numerologia também. Comecei esse final de semana, que foi bem legal, um curso para curar nossos traumas emocionais, em que eu falo tudo isso, mas de uma maneira mais extensa, uma maneira mais específica. Vou estar fazendo as técnicas com as pessoas, então é um grupo fechado que vai durar 4 semanas, uma já foi. E aí eu explico tudo isso também, vou estar fazendo outros bom, enfim, tem o Orgonites trabalho também, é que eu tô fazendo tanto curso no momento que em breve vai ter mais coisas para eu estar passando para vocês, tá, do que realmente eu faço.
mas em breve. Por enquanto é Alquimia da Consciência e esse curso que depois de terminar esse eu vou fazer um novo também, tá? Bom, gente, então assim, vamos continuar, tá? Falando do sentimento, de emoção, de sentir. Vocês têm que pensar que os comandantes das nossas ações, do nosso sonho se realizar, são 3 cérebros, tá? Que é pensar, fazer e ser. Isso aqui, esses 3, vai fazer com que realmente as coisas aconteçam na nossa vida, tá? Pensar da maneira que nós queremos ser a maneira que nós queremos ser e fazer, ir atrás. O que tu tá fazendo para conseguir o teu sonho, tá? Então, é exatamente isso. Luciano perguntou como deve esquecer um amor. Primeiro, Luciano, como eu falei antes, tu precisa ter essa versão idealizada de ti mesmo sem essa pessoa, tá? Sem esse sentimento. Como é tu vivendo feliz? Como é tu não pensando nessa pessoa? Como é tu vivendo um dia sem pensar nessa pessoa? Tu tem essa versão idealizada de ti? Tu precisa primeiramente ter. E aí com técnicas de limpeza emocional que isso pode ajudar também, tá? A última live eu fiz uma técnica de limpeza de emoções. Então se vocês fizerem diariamente aquilo ali, limpa de verdade. Tá no canal do YouTube Débora Luz, a última live, que é curar problemas emocionais. Isso vai ajudar também, tá? Bom, outra coisa, tá? Vocês têm que pensar o quê? Que nós, quando pensamos e sentimos e temos um foco, nós temos uma assinatura vibracional. Todos vocês têm como se fosse um código de barra. É a mesma coisa vocês irem no mercado e escolher o produto que vocês querem. Tá? Cada um tem um código de barra, cada um tem uma referência. Vocês também têm de acordo com o que vocês vibram, de acordo com o que vocês pensam, de acordo com o que vocês focam, tá? Então, isso aí é uma coisa básica, é mudar a nossa assinatura vibracional. Isso é o que tu tá vibrando, o que tu tá emitindo agora. E o que tu tá trazendo pra tua vida? Tudo que tem à tua volta. Então, nós precisamos mudar essa assinatura vibracional se a gente quer parar de atrair eventos, tá? Como os eventos que estão acontecendo na nossa vida agora, tá? Então, assim, mudar a nossa assinatura vibracional através de pensamento. Toda vez que tu pensa, que tu sente, tu coloca foco em alguma coisa, que é esses 3 cérebros, tá? Exatamente isso tá criando o teu estado de ser, a tua assinatura vibracional. E enquanto nós não mudarmos nosso estado de ser, nada vai mudar na vida de vocês. Isso é bem claro, tá? Não adianta ter, por exemplo, quer um apartamento caro, quer uma coisa que mude na vida, quer ser um profissional bem qualificado. Se tudo que vocês fizeram ontem colapsou o dia de hoje, o que vocês estão fazendo de diferente hoje para colapsar uma nova realidade amanhã? Quais ações vocês tiveram? Quais pensamentos vocês tiveram? Quais sentimentos vocês tiveram? Se vocês agirem, se vocês mudarem a rotina de vocês e irem atrás do que realmente querem, amanhã já vai começar a acontecer coisas que vocês nem esperavam, tá? E que vai trazer coisas, vai acontecer ideias, vai começar a acontecer tanta coisa que vocês vão ver que aquilo ali é vocês colapsando a realidade que vocês gostariam através da física quântica. É bem simples, tá? Os 3 cérebros é pensar, fazer e ser, tá? Pensar o que a gente quer, fazer ação, tá? Ir atrás do que a gente quer e ser uma pessoa diferente, tá? Então, assim, para vocês fazerem, outro dia a gente pode fazer, eu posso programar de a gente fazer uma live para fazer essa técnica de visualização, tá? Nós precisamos sair do espaço-tempo, por quê? Porque todas as probabilidades, todas as possibilidades do átomo que estão em onda, eles não estão aqui nesse mundo físico, nem no espaço e tempo, que é o que a gente vive, tá? Eles estão fora do espaço-tempo. O que isso significa? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que, sabe quando vocês estavam de carona no carro ou andando de ônibus e vocês estão fazendo alguma coisa, pensando em algo, lendo o livro e quando vê, chega
pensa, ou qualquer outra coisa que vocês estavam fazendo, e quando vê, passa muito rápido o tempo, pensa, nossa, já passou meia hora, 1 hora, foi muito rápido. Nesse momento, vocês se focaram numa coisa e saíram do espaço-tempo. Então não é difícil, é prática. Como tudo que eu falo, tudo é prática, tá? Então a gente precisa praticar que é esquecer o mundo externo. Pode estar acabando o mundo à nossa volta, é tu se concentrar no teu sonho. Só que isso só vai acontecer quando vocês praticarem. Quanto mais praticarem, mais fácil vai ser vocês chegarem nisso ali, tá? Como eu dei um exemplo, quando eu comecei a estudar tudo isso, claro que eu já conhecia, como eu falei, há mais de 11, 12 anos atrás, mas quando eu comecei a estudar o que eu estou estudando hoje, eu comecei a botar em prática tudo. Então tem coisas que no início eu não conseguia me visualizar, não conseguia, independente da situação, mas eu continuava. Faz a técnica, imagina, sente. 3 meses e meio depois, hoje, ou 4 meses e meio depois, umas semanas atrás, foi quando realmente eu consegui sentir exatamente como se eu estivesse naquele evento. Então, olha quanto tempo que demorou. Por isso que a gente não pode perder o foco. Tu quer mudar de vida, tu quer ser uma pessoa diferente, tu quer não ter mais medo, não ter mais esses sentimentos, esses ressentimentos e doenças e tudo que for, ter uma versão ideal de ti mesmo, como tu se vê no futuro, que o futuro já existe, né? Ele tá ali como possibilidade, então tem que pensar como é que tu vai atrair ele pra ti. É exatamente assim, fazendo todos os dias, ou pelo menos 2, 3 vezes na semana, é a pergunta que eu faço, tá? Vamos supor que tu queira ir pra academia. Quantas vezes na semana tu acha que vai trazer resultado? 1, 2? Depende da tua pressa. Qual que é a tua pressa de trazer essa tua versão ideal? Qual que é a tua pressa de ser uma pessoa positiva, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa próspera? A pressa é tua, é exatamente tua. Então, nessa técnica que eu fiz, eu coloquei o Ho'oponopono, tá? Que é sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Isso é uma técnica havaiana e que ela tem muito poder de retirar todos os sentimentos negativos. Inclusive, para esquecer a ex, por exemplo, ou o ex, ficar pensando, toda vez que vier esse sentimento, pode repetir, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sinto muito, me perdoe, até esse sentimento sair. Até sair, tu conseguir focar em outra coisa, tá? Porque a gente limpar todo o emocional é muito importante pra gente conseguir mudar esse estado de ser também, tá? Então, assim, ó, essa técnica de visualização que vocês precisam fazer sentir realmente como se vocês já estivessem vivendo aquilo, tá? Ter um foco, ter uma versão ideal de vocês muito claro, como se vocês estivessem olhando uma foto, por exemplo. E esse exercício de visualização tem que ser tão intenso, vocês precisam sentir tão forte que vai mudar o estado de ser de vocês durante todo o resto do dia, tá? Então, isso é o que vocês precisam fazer. Primeiro, tirar os pensamentos negativos, mudar os sentimentos, ter ressonância entre sentimento e pensamento, ter um foco, um objetivo claro daquilo que vocês querem, tá? Tanto do sonho quanto da versão ideal de vocês. Ter ressonância entre pensamento, sentimento e foco, porque é esses 3 que vão trazer a realidade para vocês, porque se vocês tiverem um pensamento e estiverem sentindo, por exemplo, eu sou rica e próspera, mas no fundo tu pensa que tu não tem possibilidade de aquilo acontecer, porque tu não tem dinheiro, nunca nessa realidade eu vou conseguir, não vai acontecer, tá? É como eu sempre falo, é a mesma coisa que vocês ligarem a TV num canal esperando o outro. Nunca vai acontecer. É ressonância desses 3, tá, gente? Cuidar o nosso pensar, fazer e sentir, tá? E mudar a nossa assinatura vibracional, que é nosso estado de ser. Ou seja, tudo que tu pensar, tudo que tu sentir, tudo que tu ser, é mudar. Mudar de pessoa, mudar os pensamentos. No começo vai ser como se fosse um teatro, tá? Vocês vão estar encenando ser a pessoa que vocês gostariam de ser. Exatamente isso. Agora ficou claro. Vocês precisam encenar ser a pessoa que vocês gostariam de ser. Qual a casa que tu gostaria de estar morando? Qual a roupa que tu ia usar?
Por que tu tá usando a roupa que tu não usaria lá? Sabe? É esse tipo de coisa que vocês precisam fazer, tá? Vocês têm alguma dúvida? Se vocês tiverem perguntas, podem perguntar. Hoje começou mais tarde, né? Então eu não vou demorar muito também. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Vai cair aqui no Instagram. Bom, gente, caiu no Instagram aqui e não consegui salvar. Mas aqui no Facebook tá, e eu vou passar também. Eu vou passar também pro YouTube, tá? Essa live. Bom, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar, tá? Meu WhatsApp aqui também, para quem quiser saber mais sobre os atendimentos, enfim, podem entrar em contato. E gostei de falar com vocês sobre isso. Claro que esse assunto é uma coisa que nós podemos abranger muito mais tópicos, digamos assim, muito mais coisa para realmente fazer com que aconteça, mas resumindo, é isso aí que a gente precisa fazer, tá? É mudar o nosso estado de pensar. E a primeira coisa que vocês precisam fazer é anotar, tá? Vocês têm que ter a consciência de que tudo que vocês pensam e sentem e são tá criando a realidade de vocês hoje. Então, se vocês querem outra realidade amanhã, vocês precisam mudar quem vocês são. Resumindo, é isso. Ter um foco da versão ideal que vocês querem de vocês. Porque sem ter o foco, não tem como universo, não tem como subconsciente saber o que vocês querem se nem vocês mesmos sabem. Então é ter esse foco e realmente trazer isso para a vida de vocês diariamente. Como se fosse um teatro, sim. É exatamente isso que vocês precisam fazer. Tá bom, gente? Eu vou colocar no YouTube, tá? Então lá vocês podem rever também. E lá tem todas as outras lives e outros vídeos também, que é a Débora Luz. Tá bom? Beijo, gente, gratidão e até domingo que vem. Se vocês tiverem sugestões de vídeos, tá? De assuntos que vocês querem que eu fale na próxima live, mandam pra mim, tá? Ou aqui na live, ou manda no Messenger, e que daí eu posso fazer em cima do que vocês me falarem, tá bom? Beijo, gente!